Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você tem estudado, pesquisado e se interessado pela temática de cirurgia bariátrica. E eu estou aqui hoje para te mostrar de que forma eu venho trabalhado esse tema com os meus pacientes. Então, eu tenho pacientes de pré-cirúrgico, de pós-cirúrgico, e eu gostaria de te contar qual é a base, que fundamenta um bom processo de pré-cirúrgico e de pós-cirúrgico para que você tenha excelentes resultados, tanto de preparo psicológico quanto de perda de peso e manutenção dessa perda de peso. Eu vou mostrar para você que, independente do momento em que você está hoje com relação à cirurgia bariátrica, é possível você começar e recomeçar da forma certa. O processo ele não é linear. Tem altos, baixos, subidas, descidas, erros e acertos. E, independente do que você já viveu até agora, é importante ter consciência, entender o processo e saber de onde você pode prosseguir, qual é o start para iniciar uma mudança. Se o seu start é o pré-cirúrgico, ótimo, você vai começar já do jeito certo. Se o seu start é 5 anos depois, 10 anos depois, ótimo, você vai recomeçar do jeito certo e a gente está aqui para isso mesmo. Então, eu vou apresentar para vocês como funciona na minha metodologia pré-cirúrgica e pós-cirúrgico e, ao final, eu acredito que você vai compreender por que o acompanhamento psicológico é tão importante, por que se conhecer, por que saber mais sobre você é o que realmente importa, por que não perder peso ou comer excessivamente é só um sintoma. Eu quero falar sobre isso com você agora, para você poder entender qual é o próximo passo para sua mudança. Então vamos lá, diminuir aqui o meu vídeo, só para vocês conseguirem me acompanhar aqui nos slides, acho que fica um pouquinho mais fácil. Então, como eu disse, a decisão pela cirurgia bariátrica é uma decisão muito importante, é uma decisão que define muito na vida de uma pessoa. Então, é muito importante que você tenha consciência, tenha cuidado e se dedique em procurar informações que sejam relevantes, que sejam consistentes, informações científicas, não qualquer informação que você encontra por aí no Google ou no YouTube, certo? Então, se você já decidiu passar pela cirurgia, ou se você ainda está pensando a respeito, ou se você já passou pela cirurgia já tem tempo, e ainda assim você tem pesquisado a respeito por estar tendo alguma dificuldade, ou está tendo problemas com reganho de peso, vou contar para vocês aqui como é que eu trabalho, como é que eu gosto de trabalhar com essa temática no consultório. Vamos lá. Quem sou eu? Por que eu posso te ajudar? Por que eu estou aqui falando sobre isso? Bom, meu nome é Carolina Pacheco, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, saúde mental, comportamento alimentar e em acompanhamento multidisciplinar para cirurgia bariátrica. Trabalho em Goiânia de forma presencial e online para o mundo inteiro. Tenho um consultório particular, hoje eu atendo várias pessoas dentro do consultório, adultos que passaram pela cirurgia e adultos que também não têm demandas relacionadas à cirurgia bariátrica. Eu atendo outras demandas, outras questões, mas hoje a gente vai falar só sobre bariátrica, então vamos continuar. Faço parte da ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade. Também faço parte de algumas equipes multidisciplinares aqui em Goiânia. As duas principais com quem eu venho trabalhando é a equipe do Dr. Fábio Faleiro e a equipe do Dr. Adriano Canedo. São duas equipes muito ativas aqui em Goiânia. Em Goiás, atendo pacientes de outros estados, até pacientes de outros países que procuram pelo acompanhamento tanto pré quanto pós. E tem um outro aspecto que eu acho importante de compartilhar com vocês, que é a minha história pessoal. Eu já passei pela cirurgia, tem 10 anos, e eu acredito que a minha história vai te ajudar a compreender qual é a base, quais são os princípios e valores da forma como eu trabalho, do método que eu desenvolvi, a metodologia no sentido didático, tá? Que é a forma como eu passo para vocês essas informações. Então, eu acredito que a minha história vai poder exemplificar e ilustrar bastante, de uma forma bem assertiva, isso. Então, para vocês terem uma ideia, já coloco aqui de cara, essa sou eu, 10 anos entre uma foto e outra. Primeira foto 2013, segunda foto 2023. Tem muita coisa de diferente entre uma mulher e outra, mas eu vou contar para vocês isso mais tarde, daqui a pouquinho. E vamos lá. Todas as etapas desse processo são muito importantes. Tanto pré-cirúrgico quanto pós-cirúrgico faz muita diferença no processo de quem passa pela bariátrica. Quem tem a oportunidade de ser bem preparado no pré-cirúrgico, com certeza vai ter uma caminhada mais tranquila, ou seja, vai saber melhor como lidar com os desafios, porque a caminhada é desafiadora, não tem para onde correr, mas é muito possível passar por esse processo de uma forma mais tranquila. E se você já operou,
se você já tem 5, 10, 15 anos de operada e não sente que fez esse preparo e hoje tem tido dificuldades, não se desespera, vamos começar e vamos partir do momento em que você está, porque não é só sobre perder peso, esse processo é principalmente sobre você. Então, eu quero explicar melhor isso para vocês. Como assim, Carol? Isso é sobre mim. Vamos começar do começo. Preparo e avaliação para cirurgia bariátrica. Quem está ainda nesse momento, é importante saber que preparo e avaliação precisam andar juntos. Aquele profissional que você encontrou que vai fazer uma sessão e te entregar o laudo, ele não tem como garantir que você de fato esteja preparado para a cirurgia e ele também não consegue garantir que psicologicamente, emocionalmente, você tem estrutura para passar pelo processo. Então, o processo, ele é um pouquinho mais longo porque ele conta com a avaliação do estado psicológico, avaliação social, avaliação de comportamento alimentar, possíveis psicopatologias. É necessário compreender quanto de repertório comportamental você tem para lidar com as mudanças. Então, o preparo, ele nos auxilia nisso. A forma como eu trabalho hoje é completa e otimizada para que você consiga ter esse resultado. Então, é um protocolo desenvolvido para o pré-cirúrgico para que ele seja menos burocrático, completamente humano, esse jeito aqui, ó, é o jeito que eu gosto de trabalhar, olhando no olho, falando de vida real, seguro, para que você chegue na cirurgia realmente preparado e ético, sempre trabalhando de forma ética. Para que o preparo seja bem feito, o que eu desenvolvi, o que eu percebi que é necessário? É necessário material de apoio, não apenas as sessões. As sessões, elas são muito importantes, mas você ter um material de apoio para ter a base de conteúdo, às vezes até científico, falar um pouquinho sobre comportamento, para você entender a importância da mudança dos hábitos, para você entender a importância de entender a importância de reconhecer suas emoções. Isso tudo é muito importante. É um material de apoio que vai conseguir te entregar isso de uma forma mais completa, porque as nossas sessões, a gente não tem tempo para ficar falando tanto sobre o que vai estar no material de apoio. Então, o material de apoio, ele vem para completar esse preparo, e aí você vai receber aulas gravadas e um PDF. Tá, Carol, então vamos lá. Quanto tempo isso leva? Geralmente, 5 encontros para fazer um bom pré-cirúrgico. Tem alguns pacientes que já chegam num momento um pouco diferente, a gente leva menos tempo. Tem outros pacientes que eu solicito até um pouco mais de tempo para a gente poder realmente chegar num ponto de preparo aceitável. Então, depende muito de cada paciente, mas o que hoje eu ofereço para aqueles que me procuram é um protocolo com 5 sessões, certo? Mais acesso ao material de apoio e acesso aos vídeos, né, que é o material de apoio que eu coloco aqui para vocês, e acesso direto comigo. Com relação ao acompanhamento pós-cirúrgico, o que eu recomendo? Quem fez a cirurgia agora e quer fazer um acompanhamento pós-cirúrgico específico para o processo de adaptação da bariátrica, geralmente 8 sessões a gente consegue fazer todo esse ajuste, essa ambientação, esse momento em que você vai se acostumar com a mudança, tá? E começar a colocar novos hábitos, né, em prática. Então, 8 sessões de pós-cirúrgico imediato é já uma quantidade de sessões com um resultado muito legal. As sessões, elas são sempre comigo, seja presencial, seja online, não vai ter outro profissional te acompanhando, vai ser sempre comigo. O acompanhamento pós-cirúrgico, né, quando ele passa ali do imediato, passa desses 2 primeiros meses de cirurgia, ele já se torna um acompanhamento psicológico muito mais completo. Tá? Então, a gente considera o quê? Que a dificuldade com a perda de peso é um sintoma, e a gente precisa compreender melhor esse sintoma para poder tratar o que tem por trás disso. Por isso que o acompanhamento é tão essencial. E o que esse acompanhamento promove? O que acontece, Carol? O acompanhamento psicológico pós-cirúrgico, ele faz com que você te leve a compreender e colocar em prática as mudanças que são necessárias, mudar a sua mentalidade com relação à alimentação e atividade física, que são coisas básicas para uma mudança com relação ao peso. Mas mais do que isso, talvez até mais importante do que isso, é você poder conhecer a você mesmo, compreender sua própria história, aceitar suas dificuldades e mudar sua forma de lidar com o sofrimento e consigo mesmo, né? Você vai mudar a sua forma de lidar com você mesmo. Então, vamos para a minha história, né? Falando sobre história, falando sobre jeito de ser e de relacionamento consigo mesmo. Essa sou eu em 2013, me lembro direitinho, esse dia era Réveillon.
e eu tirei essa foto junto com o meu pai, junto com a família, eu recortei só para vocês me verem. Essa era a Carol de 2013, mas mais do que o corpo, olha só, eu estava em adoecimento mental, eu estava em isolamento. Em que sentido? Eu não gostava de estar com as pessoas, eu me sentia envergonhada, não gostava da minha aparência, então eu me isolava mais. Eu estava num relacionamento abusivo na época, me sentia incapaz de mudar qualquer coisa na minha vida. Tinha frequentemente comportamento abusivo com relação à comida, não tinha acompanhamento profissional, não tinha descoberto nenhuma estratégia eficaz para promover mudança na minha vida, e eu fugia de enfrentar o meu próprio sofrimento. E em 2023, essa foto é chocante para mim. Até hoje, quando eu vejo, eu me choco, porque eu me lembro do dia que eu tirei essa foto, foi a primeira vez que eu comprei roupas de academia, porque até então eu ia com shortinho e blusa larga, era isso. E aí eu resolvi comprar roupas de academia, e quando eu me vi no espelho eu não me reconheci fisicamente, mas aí eu me dei conta de que não é só o físico, o peso, o corpo, o físico, ele é uma consequência, porque olha só como eu estou hoje. Hoje eu compreendo a minha história, eu aceito a minha história, eu não sou mais refém dela. Eu tenho o acompanhamento profissional que eu preciso. Eu construí estratégias realistas, sustentáveis para a minha realidade. Eu compreendo, eu aceito o meu processo, eu entendi que não é uma linha, que não é linear, mas que tem altos e baixos, tem dias mais fáceis, dias mais difíceis. E por isso eu consigo manter os hábitos saudáveis. Hoje eu consigo ter relações saudáveis, relacionamentos saudáveis, e por isso, né, isso tudo é sinal de uma mentalidade transformada, de um jeito de viver diferente, para que eu não fuja dos meus desafios. Então, essa é a minha história pessoal com o peso, para vocês verem que é muito mais do que só peso. É muito mais do que o que aparece na balança, ou muito mais do que o que você está vendo de forma, de corpo, de curva. O processo, ele diz muito sobre você, como você se relaciona com você mesmo, com a sua história. Então, independente do momento que você está vivendo, de qual é a sua história, de ter operado há 10 anos atrás, ou se você vai operar daqui 10 dias, o objetivo é que a minha história inspire a sua, que você compreenda e aceite que é possível sim, que você acredite que é possível mudar a sua vida, mas entenda o quanto o acompanhamento psicológico é essencial, não abra mão disso. Não abra mão de fazer por você o melhor que você pode fazer. Eu tenho certeza que o seu cirurgião você escolheu a dedo. Então, escolha a dedo também quem vai cuidar de você a partir de agora. Então, eu fico à sua disposição. Tem o link para o meu WhatsApp. Se você quiser me procurar também nas redes sociais, eu fico à disposição para a gente continuar conversando e agendar a sua primeira sessão. Um beijo, até a próxima.